Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa nécessaire aí no tema de medicina, né, para enfermagem, para médica. Olha só que bacana, gente. Vou abrir para vocês verem ela por dentro. Olha só. Ela é bem simples de fazer. Ela tem aqui um bolsinho para colocar medidor de pressão, termômetro, caneta. Ela é simples, rápida de fazer e dá aí para vender bastante, tá certo? Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube e é a sua primeira vez, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Então aqui agora, para começar a fazer a nossa nécessaire, vou ligar a máquina, tá? Olha só. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa máquina aqui é a Jack A4, tá certo? É a máquina que eu uso nas minhas aulas. Se você quiser adquirir e fazer um orçamento, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados, que é o meu parceiro de máquinas. E é só dizer que foi a minha indicação que você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá bom? Então tá aqui, ó. A gente vai precisar, para fazer essa peça, aqui a parte do corpo, tá? Olha só. Para fazer a parte do corpo, vocês viram, estão observando que eu fiz curvinha em todas as partes. É opcional. Pode fazer a curvinha ou não. Eu gosto de fazer a curvinha que fica mais delicada. Então, o que eu recomendo a vocês? Fazer igual eu fiz aqui, gente. Eu emendei 2 folhas sulfite, que era o que eu tinha aqui. Quem tiver cartolina, alguma coisa assim, ótimo, melhor ainda. Vocês vão cortar, então, a medida do molde, que eu vou medir aqui. A medida tá na descrição, tá? É 25 por 40. Então, corta primeiro no papel, 25 por 40. E para arredondar esses cantinhos, vocês vão fazer assim, ó. Vai dobrar ele ao meio. E esse cantinho, gente, eu fiz com rolinho de viés, tá? Com esse rolinho de viés, olha, posiciona ele aqui, risca com a caneta nosso molde e depois corta as 2 pontinhas juntas, né, que a gente dobrou, ó. E aí ele vai ficar arredondado em todos os cantinhos, tá bom? Então, essa parte do corpo a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, que aqui eu tô usando esse tema lindo aqui de enfermagem. Tem a coleção com várias cores desse tecido aqui lá no meu site. Quem quiser adquirir, o link tá na descrição. Corre lá para garantir o seu, tá? Então, o corpo eu cortei 2 vezes nesse tecido e 1 vez na manta. Aqui eu tô usando a manta R2 e eu já estruturei uma das partes aqui nela. Coloquei o tecido e passei uma costurinha em volta. Observação. Essa parte que eu já estruturei na manta é a parte que vai ficar do lado de dentro, tá bom? Então, se você for fazer o lado de dentro diferente do lado de fora, eu digo a estampa, então aqui na manta, vocês vão colocar o tecido que quer que fique do lado de dentro, combinado? Então, aqui já passei uma costurinha em volta pra dar um adianto, né? E aqui o bolsinho. Assim, isso. Aqui o bolsinho, eu vou medir ele, deixa eu ver, ele tem aqui a altura de 14 centímetros por 30, tá? 14 centímetros por 30. Eu arredondei só um cantinho aqui, que ele vai ficar encostadinho na curva, tá? E esse aqui, gente, eu cortei 1 vez no tecido, que aqui eu tô usando esse de batimentos cardíacos. Olha que coisa linda, também tem no site, gente. Novidade, tá fresquinho lá no site essa coleção, tá? Cortei 2 vezes, 1 vez aqui e 1 vez aqui, tá? Esse bolsinho, para ele não ficar muito molinho, só com essas 2 camadas de tecido, eu peguei um TNT 80 e eu coloquei aqui atrás de uma das partes, ó. Coloquei o TNT 80 aqui. Quem não tiver neutro, nylon dublado, entretela, tá bom? Mas é legal colocar alguma coisinha para não ficar
muito mole. Eu não recomendo na parte do bolso colocar manta, tá? Porque ela fica muito grosseira para fazer o acabamento nos cantinhos. Se for uma máquina doméstica, pode ter um pouquinho de dificuldade, tá certo? Então, essa é a parte do bolso. E aqui é a tirinha, que é dessa parte aqui, ó. Deixa eu achar a minha bolsinha aqui, ó. Essa tirinha que a gente vai colocar um botãozinho para poder segurar aqui esse caninho, né, dessa ferramenta. Esse aqui é o medidor de pressão, tá? É para segurar o caninho, ele não ficar escorregando ali para baixo, tá certo? Esse tecidinho aqui, ele tem o tamanho de 4 por 15, tá? 4 por 15. Aqui eu cortei 2 vezes no tecido e uma vez no TNT 80. É preciso colocar alguma coisa para estruturar nessa tirinha, viu, gente? Porque aqui a gente vai pôr o botão. Se ficar só 2 camadas de tecido, rapidinho vai rasgar por causa de ficar puxando o botão, tá? Então, se não tiver o TNT, pode ser entretela, feltro, mas coloquem alguma coisa para poder dar uma firmeza, principalmente porque vamos colocar o botão, tá certo? Então, aqui, olha, como que a gente vai organizar essa parte da tirinha? Aqui eu tenho os 3 cortes que eu preciso, né? Vou colocar uma parte do tecido em cima do TNT. E a outra parte do tecido eu vou colocar frente com frente, a estampa viradinha aqui de frente. Já vou colocar um alfinete, porque a gente já vai costurar ele assim, tá? Então, ó, coloco o alfinetinho aqui, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? Vai ser o primeiro passo na máquina de costura. Eu vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui, com um pé de máquina. Uma das partes aqui, olha, ou aqui ou de cá, eu vou deixar aberto para desvirar, tá certo? Sempre lembrando de dar o retrocesso no começo e no final, tá bom? Então, pronto, ó. Passei a costurinha, vou tirar aqui os alfinetes, tá? E eu vou desvirar. Antes de desvirar, eu vou só dar um pequeno pique, eu vou tirar aqui essa pontinha quadradinha. Olha só, observe. Ó. Assim, tá? Tomando muito cuidado para não picotar a costura aqui, para não tirar a linha. Aí. É só para não ficar grosseiro. E agora eu vou desvirar. Ó, então ela ficou assim. E aqui eu vou passar a costurinha na beiradinha, em cima e na lateral. Passar um pesponto, tá? Então, olha só, passei a costurinha e essa tirinha eu vou reservar por enquanto, que a gente vai usar já já. Rô Sampaio tem sim, esse tecido tem na minha loja, tá? Tem lá nova coleção para quem quiser adquirir. Agora a gente vai para a parte do bolso. Aqui eu tenho os meus tecidos da parte do bolso, como eu disse, ele tá aqui com o TNT. Aí eu vou virar ele aqui atrás, ó. Deixa eu virar pra mim. E colocar aqui essa parte. Então, vai ficar tecido de cá e tecido de cá. E coloco aqui uns alfinetes só pra segurar, pra na hora que eu for passar a costurinha, tá certo? Prontinho. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima. É na beiradinha, tá, gente? Só pra segurar todo esse tecido aqui. Uma costurinha aqui e uma costurinha em toda a volta na beiradinha, só pra segurar. Então, olha só, passei a costurinha em toda a volta. Agora, nesse momento, a gente vai precisar fazer um acabamentinho aqui com o viés, tá? Então, vou pegar aqui o meu viés. Vou cortar um pedacinho de viés aqui, ó.
Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta arranhou. Sugestão de valor de venda, Fátima, eu falo no final, tá? Então aqui, ó, cortei um pedacinho de viés do comprimento da parte reta aqui do meu bolso, tá? Eu vou dobrar ele assim, ó. Dobrando, venho dobrando. Vou colocar ele aqui nessa partezinha reta, ó, tá? Desse jeito, nessa posição. E aqui eu venho passando uma costurinha, tá certo? Passei o viés aqui, agora eu preciso também fazer um acabamento aqui nessa lateral de parte reta, tá, gente? Eu vou mostrar aqui na peça pronta para vocês entenderem, tá? Seria isso aqui, ó. A gente fez essa partezinha do viés, tá ok? E agora a gente vai fazer esse pedacinho para poder ficar o acabamento bem legal, tá bom? Já somos 1.100 coleguinhas ao vivo nessa aula de manhã. Obrigada aí a todos pela presença. Então, aqui eu vou cortar, gente, um pedaço de viés também. Só que esse eu vou cortar um pouquinho maior, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui que tá sobrando uma pontinha? Precisa estar sobrando porque a gente vai fazer o acabamento agora, tá? Uma dica para quando eu for fazer o acabamento desse tipo, eu vou arredondar a pontinha, ó. Arredondei a pontinha e eu vou dobrar ela assim, tá? Para fazer o acabamento. E aí, depois que eu dobrei essa pontinha, eu dobro meu viés aqui e eu venho vincando ele para ele ficar assim. E agora eu vou posicionar ele aqui, ó. Ops, tô do lado errado. Vou posicionar ele aqui. Essa pontinha que a gente dobrou para fazer o acabamento, ela vai aqui, ó, aonde já tem o viés. Assim. Aí ela vai ficar aqui uma esquininha bem bonitinha, ó. Um acabamento bem legal, tá bom? Então, olha só, a parte do bolsinho está pronta. Agora, nós vamos pegar a parte do corpo para fixar esse bolso. Vou guardar o viés aqui. Aqui tá a parte do corpo. E olha só, vou virar para vocês. Vou posicionar o bolsinho bem aqui, ó, tá? Prestando atenção se aqui ele tá retinho, aqui do lado tá retinho também. A gente vai alfinetar, tá? Então, vou colocar aqui os alfinetes. Pra segurar e a gente fazer esse acabamento aqui do bolso. O meu ficou um pouquinho sobrando aqui, deixa eu cortar. Então, olha só. Coloquei o bolsinho, alfinetei. É muito importante alfinetar, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, é bem rapidinho, não precisa alfinetar, rapidinho eu costuro. Mas se a gente não alfinetar, na hora que a gente for costurar, esse tecido ele pode se mover e depois que você passou a costura em toda a volta, você vai perceber que o bolso escorregou e ele ficou torto, tá? Então, alfinete é para ser usado mesmo. Coloque alfinete, mesmo que seja um pedacinho assim que você for costurar, tá bom? Para não ter perigo daquilo ali escorregar e ficar torto o seu trabalho, tá? Então, agora que eu coloquei alfinete, eu vou costurar esse bolso. Eu vou passar uma costurinha, ó, vou começar aqui. Vou costurar em toda a volta dele, na beiradinha, tá? E aqui nesse viés, ó, eu vou costurar eles até aqui em cima e finalizar com retrocesso, tá bom? Então, vamos lá. O bolsinho... Ops, o alfinete foi parar lá no chão. O bolsinho já está colocado. Agora, nós vamos fazer as marcações dos espaços que a gente vai querer deixar para colocar as ferramentas, tá? Aqui, olha, eu vou seguir a medida
que eu fiz aqui, tá bom? Eu deixei um bolsinho maiorzinho um pouco do que de caneta para pôr o termômetro, porque o termômetro é mais achatadinho que a caneta. Então, eu deixei um bolsinho por termômetro e 2 para caneta e esse bolso maior para colocar o medidor de pressão, tá? Eita, peguei para medir e não medi. Então, vamos lá, eu vou medir aqui, porque essa medida eu não anotei. Tá. O bolso maior, que é onde a gente vai colocar aqui o medidor de pressão, ele vai ter 16 centímetros de distância aqui, ó, da beiradinha pra cá, eu vou marcar 16 centímetros. Essa caneta apaga com o calor do ferro, tá, gente? Muito cuidado, nesse momento não pode usar caneta permanente, tá bom? Essa canetinha que apaga com o ferro eu tenho lá no meu site, pra quem quiser adquirir. Então, aqui eu vou fazer uma linha reta, tá? Porque eu vou costurar aqui pra fechar esse bolso. E nesse pedaço eu vou distribuir o tamanho que eu quiser dos outros espacinhos para colocar a caneta. Eu recomendo que vocês, antes de costurar, peguem a caneta, coloca aqui para ver o tamanho que vai dar, tá? Foi assim que eu fiz o outro meu, para poder dar os espaços. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Aqui eu vou deixar um... Ó. Antes de costurar, mede pra ver se tá certinho. Então, beleza. Aqui eu vou deixar um. E aqui eu vou deixar outro. E esse aqui, ele tá um pouquinho maior, que é onde vai pôr o termômetro, tá? Então, agora, eu vou passar uma costurinha em cima dessas linhas que eu fiz, tá bom? Pra poder dar as divisões nesse bolso, lembrando de dar o retrocesso aqui em cima na parte do viés, tá ok? Então, vamos lá. E o termômetro, tá bom? E agora eu vou costurar a tirinha aqui, aquela tirinha que a gente fez no começo, tá bom? A gente vai centralizar a parte do bolso, é só esse bolso aqui maior, aonde vai aqui o medidor de pressão, aquele estetoscópio, né? Sei lá, acho que é assim que chama. Aquele negócio de pôr no ouvido lá do médico, esse aqui, ó. Tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui pra marcar o meio só dessa parte do bolso maior. Vou dar uma vincadinha aqui em cima pra dar marcação. Aqui, ó, ficou marcadinho. E vai ser aqui que eu vou costurar essa tirinha, ó. Eu vou posicionar ela aqui, onde ficou a marcação do vinco. Deixa eu só cortar que ficou meio desfiadinho. Vou posicionar ela aqui e passar a costurinha, porque ela vai fazer esse movimento pra fechar, tá? Então, vamos lá. Ó, costurei aqui pra ela fechar desse jeito. E aqui a gente vai colocar um botãozinho tic-tac, tá? Eu vou pegar o meu balancinho agora pra gente colocar. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre a aula, aguarde um pouquinho, eu vou só colocar o botão. E antes de finalizar, eu vou abrir um espaço pra gente tirar dúvidas, tá? Então aqui, olha, tá aqui meu balancinho. Aqui eu vou pegar um botão vermelho, né, pra combinar. Então, aqui, tem aula no meu canal do YouTube, tá, gente? Bem detalhadamente explicando sobre como usar o balancinho, tá? Aqui eu não vou me aprofundar muito não, pra não atrasar a nossa aula. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão aqui nessa pontinha. Com o desmanchador de pontos, eu vou abrir aqui um buraquinho. E, ó, a dificuldade das pessoas é exatamente a posição de colocar o botão, tá? Então, preste atenção na posição. A tirinha tá assim, essa parte do botão eu vou colocar por trás aqui, ó. Assim. Porque quando fechar, ela vai fazer isso aqui.
tá? Então, só se atentar na posição do botão. Aqui eu coloco a outra parte. Trago o balancinho. E aperto. Então, aqui já ficou um. Agora, a gente precisa se atentar muito para colocar o segundo, porque ele vai fechar assim, ó. A gente vai colocar um outro botão aqui em cima. Só que vocês têm que imaginar o seguinte, a gente precisa deixar uma margem aqui, porque vamos fazer o acabamento. Então, se eu colocar o meu botão assim, eu não consigo fazer o acabamento da peça, que ainda tem que colocar a parte principal do lado de cá. Então, ó, pra baixo, tá? A gente vai deixar... Eu vou até medir aqui pra passar pra vocês. Eu dobrei 5 centímetros, tá? Então, dobrei 5 centímetros, ficou esse espacinho aqui, tá bom? Esse botão meu é o número 10. Tenho 12, tenho 10. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou marcar aonde eu vou colocar o outro botão. Então, fechei da maneira que eu quero. Eu vou marcar aqui. Vou trocar a matriz do balancinho, porque agora eu vou colocar a parte do botão G. Aí. E agora eu vou colocar o outro botãozinho aqui. Com o desmanchador de pontos, vou abrir aqui. O outro eu também coloco aqui pela parte de trás. Para vocês nunca errarem, gente, a posição de colocar o botão, imagine como que aquela parte, aquela peça, aquela aba, seja lá o que for, precisa estar depois de pronta. Tá? Então, aqui, o que eu vou imaginar? O que eu vou fazer com essa tirinha? Ela vai fazer esse movimento para fechar os caninhos aqui, né? Da ferramenta. Então, eu tenho que ver para poder não colocar ele ao contrário. Então, você botando a cabeça para funcionar e imaginando como que aquela peça tem que ficar no resultado final, para você não colocar o botão ao contrário, tá? Então, olha só, o botãozinho já coloquei, ó. Então, ficou um botão aqui, o outro aqui, assim, tá? Antes de finalizar, que agora a gente vai finalizar com a partezinha, a outra parte de tecido aqui, ó. Como nas minhas aulas eu uso bastante viés, então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um acabamento sem viés, tá certo? Se você quiser colocar o viés, vou dar explicação para quem quiser colocar. Vai fazer o quê? Vai virar a peça aqui. Vai colocar esse tecido do lado de cá. Vai passar o ferro bem esticadinho, tá? Passar uma costurinha em toda a volta na beiradinha e colocar o viés, tá bom? O processo do viés seria esse. Mas como eu vou fazer aí a pedidos, né, a explicação de como fazer sem viés, vamos lá então. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu tô aqui com a minha peça praticamente pronta, eu vou pegar essa partezinha aqui, que é o tecidinho que tá solto, e eu vou colocar estampa de frente com estampa, tá? Desse jeito, ó. Tecidinho dando beijo em tecidinho. Bem esticadinho, bem certinho. O principal é a gente deixar alinhado as curvinhas. E agora a gente vai colocar o alfinete para segurar esse tecido em toda a volta. Agora, quando a gente coloca o alfinete, a gente precisa escolher um lugar de onde vamos desvirar, tá? Não pode ser qualquer lugar, gente. Por quê? Eu vou explicar. Tem que ser um lugarzinho que não vai aparecer muito, porque acabamento, às vezes, sempre aparece assim... tem vez que fica imperceptível que teve uma abertura ali, mas tem vez que pode ficar
algumas pequenas falhas. Então, por isso, se você escolher um lugar que menos aparece depois que a peça estiver pronta, melhor para você. Então, já digo de antemão, não vou escolher a aba, porque a aba é o que mais vai aparecer quando a peça estiver pronta, tá? Eu vou escolher, gente, aqui em cima, ao lado aqui da tirinha, tá vendo aqui a marcação da tirinha? Eu vou escolher aqui ao lado, ó. Então, vai ser aqui que eu vou deixar a abertura. Eu vou marcar com a caneta, porque eu sou dona de esquecer e passar direto, ó. Essa vai ser a parte que eu vou deixar sem costura. A gente não vai costurar nessa partezinha aqui para poder desvirar. E agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina, em toda a volta, dando a distância de um pé de máquina. Aproveitando esse momento para explicar que é exatamente por isso que eu disse para vocês aqui na parte do botão para não colocar ele muito para cima, porque nós vamos costurar aqui, senão ia atrapalhar, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Cadê a abertura? Tá aqui. Vou começar aqui dando retrocesso, passar a costura em toda a volta com um pé de máquina e finalizar aqui, tá? A etiqueta, gente, ainda bem, ela tá aqui do meu lado. Aqui, ó, vou colocar agora, ainda dá tempo. Ó, vou colocar a etiquetinha de cetim, ela é aquela bandeirinha, tá? Que ela faz esse movimento. Quem faz essa etiqueta é meu irmão e minha cunhada Eveline. Quem quiser adquirir, o contato tá aqui na descrição da live, papelê personalizados, tá bom? Vou colocar ela aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr ela bem aqui no cantinho e passar a costurinha. Então, olha só, gente, eu coloquei ela, a logo dela, né, a minha logo aqui, de frente com o tecido, desse jeito. E eu vou esconder ela aqui, vou costurar e depois, quando eu desvirar, ela aparece de novo, tá bom? Então, agora sim, já estamos com a etiqueta, bora lá. Então, vamos lá, passar a costurinha com um pé de máquina. Vou só beber uma aguinha, que minha garganta tá meio doendo hoje. Eu sempre esqueço da etiqueta também. Eu deixo ela aqui na máquina, do meu lado... E esqueço. Eu tô vendo as perguntas? Sim, pessoal, essa caneta é a caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Olha só. Essa caneta eu tenho no meu site, por enquanto eu tenho lá só a vermelha, a preta acabou. Mas essa semana vai chegar a preta, viu, gente? Quem quiser aguardar, a vermelha também é muito boa. Vai chegar a preta essa semana, tá bom? O que tem lá no site também é essa tesoura de titânio, que é a que eu tô usando hoje, olha que lindona. Ó, terminei, agora sim, espacinho para desvirar, tá certinho. Muito importante, retrocesso no começo e no final. Gente, vou contar pra vocês que meu marido até zoa comigo. Ele tá aí assistindo. Ele zoa comigo, às vezes ele fica brincando assim, meninas, não esqueçam do retrocesso, porque eu falo tanto isso, mas é porque realmente é muito importante. Muito importante, porque senão a costura se desfaz e dá mó trabalhão, tá? Então não esqueçam do retrocesso nunca no começo e no final, tá certo? É só lembrar da Aline. A Aline falou pra não esquecer, não posso esquecer. Agora a gente vai desvirar a peça, tá, gente? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena refilada. O que é refilada? Eu vou tirar o excesso, assim, bem pouquinho, não vou tirar muito. Não posso aproximar muito da costura, porque senão ela vai se desfazer, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho do excesso em toda a volta, para o meu acabamento não ficar grosseiro. Mas, aqui aonde eu deixei a abertura para desvirar, aqui, eu não vou cortar,
porque aí vai ser exatamente a beiradinha que vai dar pra mim esconder a beiradinha de tecido. Calma aí que vocês vão entender. Vou começar aqui, ó, vocês vão conseguir entender. Agora que começou a chover de novo aqui, gente. Que delícia. Ó, então aqui, tá vendo que eu dei uma quebradinha, ó? Aqui aonde a gente vai desvirar, eu não cortei. Tá vendo que aqui tá maiorzinho, certo? Então eu vou cortar, eu vou refilar aonde eu costurei. E aqui aonde eu não costurei, eu não vou cortar pra gente fazer o acabamento. Então, olha só, gente, tirei o excesso, mas aqui aonde tem abertura não tirei, tá? Que a gente vai fazer o acabamento. E agora eu vou desvirar a peça, tá bom? Coloco a minha mão aqui, ó. E devagarzinho, viu, gente? Faz força não, que pode rasgar o tecido, ó. Empurrando bem devagarzinho, sem forçar muito, sem puxar aqui. Eu não gosto de puxar aqui, porque a gente não mede tanto a força e acaba puxando e pode descosturar ou rasgar o tecido, tá? Então, eu sempre gosto de empurrar. No meu curso presencial, eu falava muito isso para as meninas e elas decoraram. Nunca puxe, empurre. Porque se a gente puxa, a gente não mede a força e pode ter problema ali. Então, eu sempre gosto de empurrar, porque assim eu consigo ir empurrando na medida certa, né? Aqui agora eu vou acertando os cantinhos. Enquanto eu vou acertando, gente, eu vou colocar o ferro para esquentar, que agora a gente vai precisar passar o ferro aqui, tá? Então aqui eu vou acertar bem o cantinho das curvinhas, ó. Aqui eu vou passando o ferro bem devagarzinho. O ferro é ótimo nos acabamentos, tá, gente? Ele ajuda bastante. Agora eu venho do lado de dentro, aqui eu já vou tirar a marca de caneta, ó. Agora a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Da abertura, aqui ó, tá vendo? Eu deixei por último pra mim fazer o acabamento. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou dobrar aqui, olha, as duas beiradinhas, a da frente e a de trás, ó. Ela tem que ficar retinha junto com toda a peça, tá? Então, você vai dobrando, vai olhando, a hora que ela ficou bem retinha, aí você vem com o ferro pra acertar ela, tá? Deixa eu olhar. Esse acabamento, ele precisa de muita atenção para não aparecer, para não ficar um acabamento grosseiro. Então, essa parte aqui, ó, de dobrar por onde nós desviramos, tem que ser muito bem feitinha, precisa de atenção, tá? É só dar atenção. Eu já virei a peça, desvirei e ela acaba ficando mais curta. Então, gente, é paciência. Tá? Nada que a gente fizer rápido na correria vai ficar legal, tá bom? Capricho é tudo, principalmente no final. E é no final que a gente fica mais ansiosa para terminar rápido. Então, a gente tem que ter paciência mesmo. Agora vai, ó. Aê! Maravilha! Ó. Ficou dobradinho. Agora, a gente vai passar a costurinha em toda a volta para rebater. Essa tirinha, ela tem que ficar para baixo, tá? Ó. Ela tem que ficar assim, tá certo? É a única observação.
E a gente agora vai passar uma costurinha, pode aumentar o ponto da máquina, tá? Eu vou colocar aqui a minha no 4. Se for máquina doméstica, pode colocar até 4,5, porque fica um pouco grosseirinho. Então, a gente vai costurando devagarzinho pra fazer esse acabamento. Beleza? Eu vou fazer pelo lado de fora, porque aí eu consigo ver melhor, tá? E pronto! Olha só! Valor de venda para essa peça maravilhosa, porque eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, tá? Eu deixo uma estimativa aí, né, mais ou menos, no valor de venda dessa peça de 45 a 65 reais, tá? Acho que é um ótimo preço. Quem fizer com esse tecido temático, principalmente porque ele valoriza muito a peça, tá bom? Vocês podem fazer um kit. Então, olha só. Nesse momento aqui, quando a peça estiver pronta, vocês vão primeiro marcar aqui na aba. Uma marcação de cá e uma marcação de cá. Como que faz para não marcar torto? Que essa é uma dúvida que muita gente tem. Vou pegar aqui a caneta que apaga com o calor do ferro e eu vou pegar a régua, tá? Então, a aba tá aqui. Sempre usem a régua, porque assim não vai ficar desalinhado, tá bom? Então, posiciono a régua mais ou menos aonde eu quero pôr o botão. Não tem muito uma regra de onde pôr, mas eu vou aqui, ó. Eu vou fazer até um xizinho para vocês verem aonde seria que eu iria colocar o meu botão. Ó. Xizinho de cá e xizinho de cá. Então, a régua, ela é bem legal para ela centralizar aqui, nos ajudar, né, a deixar eles no mesmo nível, tá certo? Então, aqui vocês colocam um botãozinho de cá e um botãozinho de cá. Colocou, aí vocês vão fechar a peça do jeito que ela seria para ficar depois de pronta, ó. Fecha a peça, certo? E aí, você vai marcar aonde esse botãozinho que já foi colocado tiver encostando. Levanta um pouquinho, faz uma marcação aqui, outra marcação aqui. E nessa marcação vai ser onde vai colocar os outros dois botões. Aqui vai ser de boa para pôr, porque não tem bolso, não tem nada. O de cá tem esse bolso, então, como eu sempre explico, a gente sempre entra dentro do bolso, tá, gente? Não pode colocar o botão aqui, porque senão você vai perder esse espaço do bolso. Então, a outra parte coloca por dentro do bolso, dá uma puxadinha nele aqui, ó, para poder colocar. Certinho? Um beijo para todos vocês. Obrigada aí pela presença, por assistir mais uma aula minha.